Fala aí meus ninjas, Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Dragon's Rising, dessa vez do 9º episódio da primeira temporada, A Calma Interior. Então vamos lá, o episódio já se inicia com um flashback do Lloyd quando ele era uma criança. Ele estava sendo treinado pelo Mestre Wu, o tio dele, durante uma tempestade. E o treino tinha o objetivo de destruir alguns pêndulos rodopiando nas mãos do Mestre Wu. E para isso, o Lloyd precisaria encontrar uma forma de se desligar de todo esse caos externo que estava acontecendo, encontrando sua calma interior. Ele tenta, mas não consegue. Mas depois ele tenta se focar. Finalmente encontra a calma interior dentro de si e consegue concluir a lição. E aí, de volta ao presente, vemos que o Lloyd e a Wildfire estão com problemas para enfrentar os Photax e os Garras do Império, enquanto o Eren e a Sora estão procurando pelo Ryu, que foi capturado pelo Percival. O Lloyd até consegue salvar o Wildfire de um ataque, e ele tenta se comunicar com os alunos dele pelo rádiozinho, pelo comunicador. O Eren e a Sora conseguiram encontrar o Ryu pelas câmeras de segurança, mas eles viram que o dragão foi entregue para a Imperatriz Beatrix. Pois é. E aí eles pensam em alguma forma de tentar resgatar o dragão. Enquanto isso, a Imperatriz ela começa a zombar do Lord Ras, porque ele falou: "Ah, não, foi muito difícil capturar esse dragão por causa dos ninjas." Ela: "É sério, o moleque trouxe esse dragão pra mim num hoverboard. Me poupe." E aí a Beatrix ela pede pro Ras convocar a Doutora Laurel para drenar o Ryu. O Ras ele fica com raiva, ele diz que não vai fazer isso porque ele precisa do Ryu para uns planos, mas ela diz: não. Eu não vou ouvir ordens de um subordinado, muito menos de um forasteiro. Algum problema com isso? E aí o Ras ele engole a raiva que ele tá e decide obedecer o que a Beatrix mandou. Em paralelo a isso, o Kai e a Nia, eles acabaram de encontrar um ao outro nesse local subterrâneo que eles não fazem ideia de onde é. Mas o Kai acha que a Nia tá no monastério de Spinditzu e a Nia acha que o Kai tá no Reino das Nuvens. Só que eles percebem que não, eles não estão em nenhum desses dois lugares. Mas sim em um monastério abandonado. E aí que tá, ambos foram guiados até ali pela mesma orbe amarela. E aí que tá, um painel se acende nesse monastério abandonado e eles olham e escutam a voz dessa orbe. Mas essa orbe não tem uma voz aleatória, mas sim a voz do Mestre Wu. Pois é, então o Kai e a Nia acreditam que de alguma forma esse é o espírito do mestre deles. Então eles vão em direção à voz e encontram um painel e do outro lado dele tem uma cápsula bem estranha. A voz do Mestre Wu pede para que os dois abram a cápsula e eles ficam com receio, porque vai que seja uma armadilha, mas começam a trabalhar nisso. De volta ao Império, o Eren e a Sora eles conseguem se infiltrar no palácio, se passando por civis para despistar alguns guardas, mas eles ficam incapacitados de resgatar o Ryu, porque ele está sendo vigiado pelo Ras, pela Laurel, pela Beatrix e por mais uma cientista. Então, discretamente, eles pedem ajuda pro Lloyd. Só que aí que tá, o Lloyd, ele tá num caos total. Ele tá vendo a luta dos dragões contra os Photax, a Wildfire tá lá também, os Garras do Império liderados pelo Repton. Tá uma bagunça, ele tá nervoso, ele não sabe o que fazer, os alunos dele estão pedindo ajuda. E aí, nessa hora, o Lloyd, ele acaba relembrando a lição que aprendeu com o Mestre Wu há anos atrás. Inclusive, ele meio que pensa ter visto o espírito do Mestre Wu ali, repetindo o mesmo movimento lá com os pêndulos. Eis que ele finalmente usa a calma interior dele, isolando as distrações, e ele finalmente bola um plano. Ou seja, ele e a Wildfire vão junto com os dragões até o palácio, ou seja, eles vão levar a luta até a frente do palácio para distrair o Ras e a Beatrix, para que o Eren e a Sora consigam ter tempo de soltar o Ryu e desligarem os Photax.
Só que aí que tá, o Eren e a Sora até tentam aproveitar essa chance. O Raz e a Beatriz saem do palácio, mas o Eren e a Sora são flagrados pela Laurel e pela assistente dela, essa jovem aqui, que tá aqui, ó, aqui embaixo. E nos créditos do episódio, ela tá listada como Jordana. Mas seguindo em frente. A Jordana fala que a rivalidade dela com a Sora finalmente vai ser determinada. A gente fica mó confuso, sem entender nada. Mas, enfim, os comunicadores do Eren e da Sora são descobertos e destruídos, antes que eles consigam pedir ajuda pro Lloyd de novo. E aí, voltando pro monastério abandonado, o Kai e a Nia, eles finalmente conseguem ativar e abrir a cápsula. E o que é que estava lá dentro? Isso mesmo, o Zane. Ele acabou sendo desativado após a fusão e não lembra de mais nada depois disso. Só que aí o painel se acende e o Zane capta um sinal, um pedido de ajuda em código binário. E foi justamente o Lloyd que está precisando de ajuda. Então o Zane vai com o Kai e a Nia até o painel, aperta um botão e começa a se preparar para a batalha. Em Imperium, as ruas começam a tremer. E aí é revelado que na verdade havia um monastério subterrâneo ali. E a estrutura emerge do chão. E de lá de dentro surgem os reforços Kai, Nia e Zane, com o clássico lema: ninjas nunca desistem. E assim se encerra mais um episódio. Mas calma, vamos brevemente para as curiosidades. Essa é a primeira vez em que vemos o Lloyd antes da transformação dele com o Chá do Amanhã, que aconteceu lá no episódio 5 da segunda temporada, na série original. Só que aí nós temos algumas diferenças. Porque, primeiro, a aparência do Lloyd nesse flashback é baseada na minifigura dele na versão Legacy, que está presente no set 71.741 Jardins de Ninjago City. Ou seja, ele está com visual atualizado. E, inclusive, quem faz a voz dele em inglês é o Sam Vincent, que é o dublador do Lloyd desde a 8ª temporada. Ao invés da Gillian Michaels, que era quem fazia a voz do personagem na temporada 1 até a temporada 7. Aqui no Brasil não. Aqui continuou o mesmo dublador desde o primeiro episódio da primeira temporada até aqui em Dragon's Rising. Continua o mesmo dublador. Só em inglês que trocaram mesmo. Mas é isso, gente. Essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, te ensino para não perder nenhum vídeo novo. Fico com Deus no coração. Jesus te ama. Um forte abraço. Até a próxima e ninjas nunca desistem. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh.